Boa tarde, meu querido irmão Estevão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rede 316. Boa tarde ao povo batista no Brasil, ao povo evangélico no Brasil, a todos os ouvintes que nessa hora nos dão uma honra da audiência. Quero agradecer, Estevão, pelo convite, reafirmar o meu carinho, o meu respeito por você, pela sua pessoa, mas também pelo seu trabalho à frente aí do jornalismo da nossa Convenção Batista Brasileira. Como membro desta diretoria, nós temos nos alegrado muito com o serviço tão excelente que o irmão tem prestado à causa do reino, através do seu dom, através da sua profissão. Então, muito me alegra estar aqui, dividindo esse horário, sobretudo com você. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pastor, e glória a Deus por tudo isso. E nós escolhemos um tema bem interessante para tratar hoje, né? Conversei com o pastor Rafael anteriormente, né? Pedi a sugestão de um tema e ele falou sobre o ministério, né, do jovem pastor, né? E quando você ouve essa frase, você pensa inicialmente que é apenas um pastor que é jovem, né? Mas hoje a gente vai tratar sobre o jovem que exerce o ministério na igreja de maneira geral. E pastor Rafael, eu já pesquisando há algum tempo aí nas redes sociais, encontrei inclusive lá no canal da PIB de Guarapari uma pregação sua lá, ainda adolescente, né? Então, eu imagino que seu ministério você já foi chamado por Deus para o ministério bem cedo. Então, eu gostaria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes como é que foi a sua chamada, né, o trajeto até você chegar hoje aí como pastor da PIB de Guarapari e outros cargos que você ocupa também. Ok, Estevão, obrigado pela pergunta. Então, a minha história, primeiro, de conversão, ela se dá aos 8 anos de idade. Eu não venho de uma família evangélica. Eu tive a alegria de batizar o meu pai uma semana antes dele falecer, eu já como pastor. A minha mãe entregou-se a Jesus de uma forma definitiva depois dos 40 anos. A minha avó, eu tive o privilégio de batizá-la já com mais de 70 anos. Então, eu não venho de um lar evangélico. Eu conheço Jesus através da ação de Deus na vida de uma tia minha. Na verdade, a irmã da minha bisavó, né? Tia Bisa, uma tia já em terceiro grau. Essa tia morava no interior, e um dia eu fui passar férias com ela na roça, e ela da Igreja Batista de lá, e tanto da Igreja Sede em Celina, né, que é um distrito de Alegre, interior do Espírito Santo, sul do estado, quanto numa congregação que ficava em Dores, um pouco mais à frente. Enfim, e aí com 8 anos eu fui a uma EBF, Escola Bíblica de Férias, essa sigla é muito natural para os nossos ouvintes, para o nosso povo, e ali tomei a minha decisão. Quando eu volto para Guarapari, o meu pai ele tinha uma enfermidade, meu pai era tetraplégico, e, na verdade, tetraplégico, o resumo da história, o caso dele era um tanto quanto mais grave do que uma tetraplegia comum, que já é por si só grave. Então, ele não tinha condições de me levar à igreja e a família não tinha esse entendimento da necessidade da igreja. Então, a minha tia, ela vinha de Celina para Guarapari todos os domingos para me trazer na igreja, né? Na época, ela já tinha mais de 70 anos, ou quase 70 anos, e era 3 horas de carro na pisada dela entre Celina e Guarapari. Ela fez isso durante vários meses, dominicalmente, para me trazer à igreja. Ela vinha no culto da manhã, eu participava aqui da escolinha, e ela voltava, porque ela era do coral, ela tinha as atribuições dela na igreja, lá em Celina. E isso ela fez até que algumas famílias da igreja começaram a identificar, me buscavam e tudo mais. Então, eu chego aqui na primeira igreja de Guarapari assim. A minha conversão, como eu disse, não foi aqui, foi lá no interior. Mas toda a minha trajetória com Jesus foi aqui. Aqui foi minha experiência com a Bíblia, com a escola bíblica, com os adolescentes da igreja. E aí começo como um filho de não crente numa igreja, né? Sendo acolhido pelas pessoas e tudo mais. Minha primeira atividade na igreja, assim, de serviço, foi no Ministério de Data Show. Depois, já adolescente, eu tornei líder dos adolescentes, assim, né, na época, quando eu tive a oportunidade de pregar, é um vídeo que tem no YouTube. Então, assim se deu
a minha conversão. A chamada ao ministério, ela se deu bastante tempo depois, né? Então, eu fui batizado aqui na igreja de Guarapari, fui jovem diácono aqui na igreja de Guarapari e tudo mais, na época do ministério do pastor Doronésio, meu pastor, também conhecido seu, né, da diretoria da nossa CBB, e entrei na faculdade de Direito. Meu sonho era ser advogado, depois fazer um concurso, ser juiz de direito e tudo mais, e fui estudar e buscar essa realidade, até para uma transformação social na família. Venho de uma família com alguns percalços financeiros, mais a deficiência do meu pai, foi um tempo de muita restrição, mas louvado seja Deus, vivemos e passou. E esse era o meu radar. Sempre fui muito engajado com a igreja, mas sempre defendi aquela teoria de que não é todo mundo que é engajado para a igreja que tem que ser pastor, né? Tem muita gente muito engajada que não tem um chamado específico para o ministério pastoral. E eu me considerava um desses, né? Até que um dia o senhor me chamou claramente. Eu já estava na faculdade de Direito e eu ouvi de forma clara, uma voz audível, profunda no meu coração, era o senhor me chamando para o ministério. Entrei no seminário, né? Não larguei direito, me formei, sou até advogado, apesar de não ter condições de exercer, mas mantenho a minha filiação. E o senhor me chamou claramente, eu fui para o seminário. Quando o pastor Dronésio recebe o convite para a Primeira Igreja Batista de Vitória para suceder o pastor Oliveira de Araújo, fica a vacância do ministério pastoral titular aqui em Guarapari, quando a igreja me convida. Eu tinha 23 anos, solteiro, eu tomo posse em 17 de março de 18 e caso em 8 de setembro de 18. Né? Então, fiquei 6 meses como um pastor solteiro. Não era noivo, mas noivo não é estado civil, né? Então, estava, de fato, solteiro. E aí, acerca desse chamado, para complementar a pergunta, a sua resposta, duas coisas sempre foram muito claras na minha mente, e isso é quase unânime entre o nosso povo, que a vocação pastoral ela tem 2 pilares que são includentes. O primeiro pilar é o reconhecimento da comunidade. A comunidade precisa reconhecer a chamada da pessoa. E o segundo pilar é a convicção pessoal, né, que é direta de Deus. Tem gente que tem a convicção pessoal, mas a comunidade não reconhece. Então, eu tenho algum tipo de dificuldade de entender uma pessoa que se diz chamada, mas a comunidade não reconhece como tal. E tem o inverso também. Gente que a comunidade reconhece, mas que não tem a convicção pessoal. Então, unindo esses 2 pilares, o reconhecimento da comunidade já era uma realidade concreta, mas veio a convicção pessoal da parte do Senhor. E aqui estou, já com 5 anos de ministério à frente da igreja. Perfeito, muito bom. Você falou alguns pontos aí que marcam realmente a vida de um jovem pastor ou um líder que é jovem, né? Como, por exemplo, a conversão, alguém para te ajudar, né? Um mentor, né? Como dizem hoje em dia, né? Mas eu acredito que tem outras características também que um jovem que tenha essa intenção, digamos assim, né? Ou essa chamada para liderar, ele precisa fazer algumas coisas, né? Então, obviamente, além de ser convertido, né? Crer em Jesus, se capacitar, quais outros pontos que você acha interessante para alguém? Quais características que essa pessoa precisa ter para liderar? Perfeito. Eu quero partir de uma primeira característica, Estevão, que é um coração ensinável. O jovem é muito peculiar a nós, jovens, então eu parto desse lugar de fala porque sou jovem. É muito peculiar a nós, jovens, a ideia de inventar a roda, né? A ideia da vanguarda. Então, ter um coração ensinável, entender que a juventude tem, sim, um absoluto e grande valor, mas que existem pessoas respaldadas pelo tempo e pela experiência que podem contribuir na nossa vida. E eu não teria conseguido exercer o meu ministério se não fossem pessoas com mais experiência. E conquanto eu não considere que experiência seja uma equação diretamente proporcional à idade, é bem verdade que os anos vividos trazem um respaldo, um lastro na vida de qualquer pessoa, isso é inegável.
Então, ter um coração ensinável e se cercar de pessoas que possam servir de esteio, de base, de mentoria, para usar essa palavra sua, né, que está em alta realmente, de prestação de contas, é algo imprescindível. Então, coração ensinável, o jovem pastor precisa ter. Isso nos leva a uma segunda característica muito importante, absolutamente correlata à primeira, que é a humildade. Eu tenho percebido que os aplausos, e essa não é uma frase minha, mas os aplausos matam mais os homens do que a perseguição, né? E é o Russell Shedd que dizia que as marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Então, a gente precisa ter humildade. Humildade para ter um coração ensinável, humildade para saber reconhecer os erros, humildade para entender os pensamentos divergentes. Terceira característica que eu posso ressaltar nesse sentido é a necessidade de capacitação constante. Não é porque a gente já atingiu essa ou aquela posição, essa ou aquela conduta, que nós podemos nos desleixar da necessidade de continuar aprendendo. Então, é uma capacitação diária, é um estudo diário. Uma quarta característica é a paciência. Às vezes você demora um pouco mais para colher os frutos, né? Às vezes a idade vira um fator de questionamento para algumas pessoas. Mas acerca disso, eu concordo com quem disse que a idade é um problema que a gente resolve todo dia, né? Todo dia a gente fica mais velho. Verdade. Muito bom, muito bom. Você falando essa questão também aí da idade, né? Sobretudo da idade, a experiência que vem com a idade, com o trabalho também, nós temos cenários muito diferentes hoje aí de liderança, de contextos pessoais. Um jovem, na nossa faixa de idade, por exemplo, aí, de entre 28, ou um pouco menos, até os 30 anos, está numa fase de vida ainda, de repente, de construção, né, de como você falou, né, tinha um sonho de ser juiz. Então, muitos jovens têm hoje esse sonho de chegar a um lugar corretamente e, ao mesmo tempo, tem a sua vocação, né, uma vocação pastoral, uma vocação de liderança. E esses dois lados acabam se chocando algumas vezes, né? São muitas demandas, tanto de ministeriais quanto da vida social, da vida acadêmica, enfim. Como que o líder jovem, né, um pastor jovem, pode e deve trabalhar essas duas áreas de maneira que ele tenha uma vida saudável? Perfeito. Eu gosto de concordar com um tema que sempre foi muito caro à nossa Junta de Missões Mundiais, que é o tema Sim, somos todos vocacionados. Eu parto dessa premissa. Todo discípulo de Jesus é vocacionado à proclamação do Evangelho das mais diversas formas que o Evangelho pode ser proclamado. Mas eu entendo que algumas pessoas receberam uma vocação específica para viver na obra ou até mesmo viver da obra, né? Como é que a gente precisa encarar isso? É ter o discernimento da nossa vocação. Isso não é apenas para o obreiro, isso não é apenas para o missionário. Vou dar um exemplo claro aqui. Hoje, um dos cursos, e digo isso com todo respeito, né, que estão muito em alta no Brasil, é o curso de medicina, né? Custo caro, nem todo mundo tem acesso, mas o que se entende é que é um dos cursos em que se tem um retorno financeiro interessante num menor tempo, né? Isso é lugar comum, isso é ser disso, todo mundo está muito claro sobre isso. Enfim, e aí você vai ter pessoas que vão enveredar para esse curso por causa do dinheiro. E você vai ter pessoas que vão enveredar para esse curso por causa da vocação. Há um tempo atrás, uma pessoa aqui da igreja passou mal, uma senhora, e eu fui de madrugada com ela ao hospital. E primeiro nós fomos atendidos por uma médica. E a minha ovelha sentou lá, e como própria, assim, né, das pessoas idosas, gostam de explicar, e começou a explicar todo o contexto. Essa médica interrompeu a minha ovelha e disse: olha, aqui eu não quero saber do passado, não. O que a senhora está sentindo e vamos fazer acontecer.
Eu falei, não, a senhora não pode tratar minha ovelha assim. Aí eu tirei ela da sala, fomos para uma outra sala, com outro tratamento. Um médico com outro tratamento. Quer dizer, você tem um médico, estou usando o exemplo do médico para depois alargar aqui o raciocínio. Você vai ter um médico que está nisso pelo dinheiro, que está nisso porque era um curso vantajoso, a família podia bancar e está dando retorno. Mas você vai ter um vocacionado, aquela pessoa que realmente está se importando em influenciar e fazer diferença na vida das pessoas. Então, tira o médico, coloca o bombeiro, coloca o policial, coloca o professor, coloca o jornalista, coloca o pastor, coloca todo mundo. Então, para mim, vocação, ela está diretamente ligada com aquilo pelo que o seu coração bate e te dá ânimo de acordar todos os dias. E aí, quando você traz para mim essa temática, né, das demandas do jovem, tempo sempre vai ser uma questão de prioridade. A nossa agenda define as nossas prioridades. Se aquilo pulsa no coração, não tem a menor dúvida que o tempo vai cuidar de estabelecer as suas próprias prioridades. Então, por exemplo, apesar de ser advogado, de ter frequentado os bancos de uma universidade de direito, eu não pego nenhuma causa, porque a minha prioridade é o ministério, né? Há quem seja bivocacionado e consiga enquadrinhar na sua prioridade de agenda tanto um trabalho quanto o ministério ou trabalho sacerdotal. Paulo, o apóstolo, quando podia ser sustentado pela igreja, dedicava-se exclusivamente à igreja. Quando não podia, era um belo de um fazedor de tendas. Então, isso é muito natural. Então, para mim, tempo é prioridade, vocação requer tempo, e ela precisa ser direcionada por aquilo que arde o nosso coração. Vocação não tem a ver com dinheiro, dinheiro vai ser sempre uma consequência. Vocação tem a ver com o que arde o nosso coração, seja na área que for. Perfeito, muito bom. Gente, esse é o pastor Rafael Abdala, está conosco aqui no Batistas em Pauta, encerrando aí esse mês de setembro aqui em nossa programação. E eu já quero agradecer a você que está acompanhando aqui o nosso programa. Temos pessoas além do Brasil, do Canadá, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Bolívia, em Portugal, na Finlândia e na França, acompanhando o Batistas em Pauta. É um programa internacional aí, o Batistas em Pauta. E uma das mensagens aqui do Brasil que nós recebemos é uma mensagem em áudio, uma pergunta para o pastor Rafael Abdala, é do Roosevelt Ferreira, ele que é da Igreja Batista do Guarajuba, no município de Paracambi, aqui no estado do Rio de Janeiro. Podem soltar, por favor, a pergunta? Estou ouvindo hoje o assunto dos jovens pastores e queria aproveitar, deixar uma pergunta, caso ouvirem e puderem responder, sobre hoje em algumas igrejas batistas a falta de suporte e auxílio, né, de alguma juventude, de alguns jovens, e também de levantar, né, no sentido de capacitar, de enviar uma preparação, né, teológica e também um discipulado pessoal da liderança. Aí eu queria ouvir um pouquinho o pastor Abdala falar um pouquinho desse assunto. À vontade, pastor. Quero deixar, então, a minha saudação para o irmão Roosevelt Ferreira, para ele e para toda a sua igreja. Deus abençoe você, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela audiência. A pergunta do irmão Roosevelt é uma pergunta excelente e nós precisamos estabelecer algumas premissas para comentar essa realidade. A primeira delas é que tratar as novas gerações da igreja sempre vai ser um desafio. Esse desafio tem várias ordens, não podemos negar. É um desafio da ordem litúrgica, é um desafio da ordem institucional, é um desafio da ordem da própria ação evangelística entre os mais jovens. E aí eu gostaria de separar a minha fala em duas, tendo feito essa breve problematização. Primeira parte, a igreja precisa identificar quem da nova geração Deus está chamando para o ministério.
Isso precisa ser uma prioridade e uma urgência na igreja do Senhor Jesus. Hoje, louvado seja Deus, a nossa igreja tem vários seminaristas que são jovens, que estão logo no início da caminhada, despertando-se para dar e entregar a sua vida ao ministério da palavra. Isso para nós é uma grande bênção. Mas isso é fruto de um trabalho de despertamento de vocações. Então, eu quero encorajar todos os líderes batistas que nos ouvem ao encorajamento de despertar vocações entre as novas gerações. Isso é algo absolutamente imprescindível. Bom, segunda parte da resposta não tem a ver com o jovem que tem a vocação pastoral. Lembre-se, todos somos vocacionados à proclamação da palavra. Mas agora não estou falando da vocação pastoral, estou falando da juventude lato sensu, de forma geral. Nós precisamos ter um sério investimento nessa área. Primeiro, quero dar um testemunho. A igreja precisa orar e chorar pelos mais jovens. Nós, como toda igreja, as novas gerações são um desafio e já tentamos várias coisas. Realmente virou uma chave e começou a funcionar bem depois que a nossa igreja fez, há alguns anos, uma semana de clamor pelas novas gerações. Orando às 3h da madrugada, e aí não é nenhum misticismo, é o horário que eu convoquei o povo para orar mesmo, e todos os dias presencialmente às 19h, num clamor pelas novas gerações. O templo histórico aqui na nossa igreja, um auditório menor, ficou lotado todos os dias. E era choro, lágrima, oração, gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, nosso intercessor, diante da eternidade, clamando pelas novas gerações. Tem que ser uma agenda diária, prioritária, urgente, inafastável de cada igreja orar pelas novas gerações. Segundo, oportunizar. Geralmente, rodando por aí, eu vejo que as novas gerações têm a tendência de ser a mão de obra da igreja para coisa técnica. O que os jovens fazem? Estão no data show, estão carregando cadeira, estão no som, estão nessa parte operacional, né? Não. Você tem que identificar os pregadores. Aqui no mês de agosto, todos os anos, eu prego apenas nos cultos da noite, do domingo. Toda quinta-feira e todo domingo de manhã tem um adolescente ou um jovem levando a palavra. Isso gera correspondência com o público. Isso gera, voltando lá na primeira premissa, despertamento de vocação. Então, o jovem, ele precisa ser incentivado. Jovens da igreja precisam ter assentos na diretoria da igreja. Jovens da igreja precisam estar no diaconato. Jovens da igreja precisam estar em posições de pensamento estratégico. Não somente o operacional, mas também no pensamento estratégico da igreja. Os jovens precisam ser valorizados, os adolescentes precisam ser valorizados. E quero destacar um outro aspecto aqui, respondendo à pergunta do irmão Roosevelt Ferreira. Precisamos de capacitação para a juventude. Eu me lembro que no início do ministério, eu fiz alguns meses, eu mesmo ministrei um curso de liderança para jovens. Era 10h da noite, era o horário que dava. E era lotado de jovens, eu trazendo o princípio de liderança, não apenas no aspecto religioso, eclesiológico, mas para a vida de modo geral. Então, capacitar, investir, levar para o seminário. Tem muito vocacionado que quer ir para o seminário e não tem condição de se bancar num seminário. A igreja precisa estar atenta a essa realidade. Se a igreja não tem recurso, precisa ter uma igreja com recurso perto, é do reino, nada é nosso, é tudo do reino, para fazer acontecer. Então, de fato, quero concordar com o irmão, precisa capacitar os jovens, enviá-los aos seminários, educação teológica de qualidade, no nome de Jesus. Perfeito. E você falando aí dessa capacitação, de valorização, em áreas estratégicas também,
é um cenário que eu tenho visto muito, né, observando daqui o trabalho, tanto de igrejas, às vezes até de convenções estaduais ou associações. Muitos ficam preocupados apenas em fazer congressos anuais, né? Aí vivem aqueles 3, 4 dias ali de evento, tudo muito bom, e depois daquilo ali, né? Não tem uma continuidade, né? Então, deve partir das igrejas, associações, convenções estaduais, até a nossa JBB aí, que tem feito um trabalho muito bom, né? Perfeito. Meu amigo Estevão, precisa ser um consolidado trabalho de base. Porque o problema para nós, numa sociedade plural e midiática, o problema não é encher um salão com jovens. Eu posso, a qualquer momento, encher um salão de jovens aqui na minha igreja. Eu chamo um cantor famoso, um pregador em alta, eu vou encher. Mas é um trabalho de base. Não é apenas, como diria o Chan, né, no seu livro Um Tipo Certo, não é só a quantidade de discípulos, é a qualidade dos discípulos. Então, é um trabalho de base, como tem feito a JBB. Quero aqui notabilizar o trabalho da Jéssica Martins, a nossa coordenadora, uma mulher de Deus, tem feito um trabalho impressionante na liderança da JBB, sobretudo nesse trabalho de base, né? Porque os eventos, o próprio nome já diz, é vento, leva, o vento leva. Mas a gente precisa de trabalho sólido, formação de discípulos, estruturas discipuladoras, conversão, arrependimento. É isso, porque simplesmente atrair os jovens por uma estética, isso passa. Né? Na mesma facilidade que vem por conta da estética, vai embora. Tem que ser a ética, a base, o fundamento. Perfeito. E até dando continuidade a essa questão da formação teológica que você falou, nós recebemos aqui no nosso WhatsApp mais uma pergunta. Dessa vez é da Deise Tenório. Ela que é membro da Igreja Batista Central do Bairro da Luz, que é lá no município de Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro também. E ela pergunta: boa tarde, como os batistas têm lidado com questões doutrinárias na vocação dos líderes mais jovens, pois estamos vivendo tempos em que as heresias têm falado mais alto. Então, como é que você tem visto essa situação? Obrigada, irmã Deise Tenório. Um abraço para a senhora, um abraço para a Igreja Batista Central do Bairro da Luz, um abraço para todos os batistas de Nova Iguaçu, para todas as nossas igrejas, para todos os irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela pergunta. Bem, essa é uma preocupação da nossa convenção. Temos dado, ao meu ver, passos acertados nessa direção, tanto no Seminário do Sul, quanto no Seminário do Norte, quanto no Seminário Equatorial, que hoje formam um pool do pensamento educacional teológico da Convenção Batista Brasileira, conforme aprovado em Recife, na última Assembleia, e temos tido todo o cuidado com isso. A questão doutrinária realmente sempre é uma preocupação, né? Alguém já disse que quando uma igreja, e digo isso aqui em cadeia nacional da Rede 316, porque essa é a reflexão do meu pensamento mesmo, é quando uma igreja subscreve, alguém já disse, o liberalismo teológico, ela subscreve o seu atestado de óbito, né? Então, nós temos essa grande preocupação. Então, sim, a Convenção Batista Brasileira ela está de olho nessa questão do currículo da educação teológica e temos investido, enquanto seminários, nesse esteio doutrinário, para que não apenas entreguemos obreiros às igrejas, mas obreiros com qualidade, obreiros com convicção. Obrigado pela pergunta e tenho a alegria de responder positivamente, pois tenho visto isso nos meus próprios olhos acontecendo, boas mudanças e boa continuidade e uma educação teológica batista que há de ser cada vez melhor e sempre fiel à Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, atual, infalível, a palavra do nosso Senhor. Perfeito. Muito bom. E voltando a essa questão aí de gerações, né? Está falando aí de dar oportunidade às novas gerações, mas em contrapartida, as antigas gerações, digamos assim, né, elas continuam ali na igreja, né? Você, quando assumiu a PIB de Guarapari, aí, com certeza tinha um número
de membros já com uma idade mais avançada, enfim. Eu te pergunto, você, por ser um pastor jovem, né, antes dos 30 anos, ainda sente essa pressão por ser um pastor jovem, por liderar uma igreja? Como quer lidar com isso para você, tendo em vista que hoje em dia, né, as redes sociais têm trazido muito isso, né, uma pressão, né, um perfil perfeito, né, de que as pessoas precisam ser, e fazendo um paralelo com o texto lá que Paulo escreveu a Timóteo, né, você já foi desprezado por ser um jovem e pastor em alguma ocasião? Excelente pergunta, Estevão, que nos dá uma conversa muito interessante. Olha, aqui na nossa igreja local, eu nunca tive nenhum problema, louvado seja Deus, pela questão da idade. Até porque eu tenho algumas coisas bem consolidadas no meu coração. A primeira delas é que nenhuma igreja prospera sem a bênção dos seus anciãos. Vou repetir. Nenhuma igreja prospera sem a bênção dos seus anciãos. Hoje, eu chego aqui na nossa igreja em Guarapari, nós sentamos num banco confortável, louvado seja Deus, nós temos um bom sistema de som, o ambiente é refrigerado, a qualidade da música é muito boa, mas a minha igreja tem 63 anos. E em 1959, os meus primeiros irmãos aqui, alguns ainda vivos e minhas ovelhas, eles chegavam na nossa igreja em dias de chuva com sacolas amarradas nos pés, porque não tinha calçamento. A igreja não tinha recursos. Era um trabalho muito árduo. Então, eu não posso me posicionar como um inventor da roda ou me esquecer que a posição confortável que hoje ocupo é fruto de mais de 60 anos de história. Uma igreja não prospera sem a bênção dos seus anciãos. E eu deixo isso muito claro, numa tratativa de muito respeito. Então, nunca tive esse problema aqui, louvado seja Deus. Outra coisa, nós, como obreiros, precisamos ser pastor de todo mundo. Nós somos pastores do adolescente, nós somos pastores da criança, nós somos pastores do idoso. É uma só igreja, é um só corpo. Não é e não deve ser um cabo de guerra entre as gerações. Gosto daquela linda profecia de Zacarias, de que nas praças da cidade estarão, essa é a expressão dele, crianças correndo, velhos com suas bengalas sentados nas praças da cidade. Essa é a igreja de Jesus. Pois bem, agora, eu não posso negar que em outros ambientes, afora a minha igreja local, eu já passei alguns constrangimentos. Eu tenho pregado por aí um sermão que eu uso essa ideia, essa ilustração que aconteceu comigo, né? Um fato. Eu já fui em algumas igrejas pregar, até hoje, mas mais no começo do ministério. Um dia eu fui numa igreja pregar e o pastor foi me apresentar. Olha, nós estamos recebendo aqui o Rafael. Você olha assim, você não dá nada. Mas eu convidei ele aqui para pregar. É uma bela maneira de você apresentar um convidado, né? Aí fui numa outra igreja e disseram, tá aqui o Rafael, que apesar de jovem, essa expressão para mim é ridícula. Apesar de jovem. É como se a juventude fosse uma lepra, como se a juventude fosse uma chaga, como se a juventude fosse uma doença. Apesar de jovem, nós vamos ouvir. Apesar de jovem, é um pastor. Apesar. Então, em alguns... Eu lembro da outra que foi assim, chegou a hora da pregação, tem um menino aqui que veio pregar, acho que é seminarista, eu já era pastor. Vem cá. Então, quer dizer, passei por isso. Em contrapartida, e aí eu queria a atenção de todos para esse paralelo. Um dia eu tive a oportunidade de pregar na sede do Poder Legislativo aqui do nosso estado. E o deputado que presidia aquela sessão, antes de me dar a fala na tribuna, falou, olha, eu estou muito feliz porque nós vamos ouvir uma voz jovem. Tempos depois eu tive a oportunidade de pregar numa grande empresa aqui da região e o CEO daquela empresa, quando foi me dar a palavra, disse, eu estou muito feliz de ver o despertar da juventude e é com muita alegria que hoje eu trouxe um jovem para palestrar para vocês. Parece que o meio que nós chamamos de secular
percebeu uma coisa que a igreja ainda não percebeu. Porque todas as ocasiões em que a minha juventude foi usada como demérito foi em púlpitos das igrejas. Mas todas as vezes que a minha vocação se estendeu ou para o poder público político, ou para o poder econômico, em empresas, em locais do poder, a juventude é vista como um mérito. Percebe esse paralelo? Sim. Eu tenho dito muito isso por aí, né? Aqui, no ambiente segmentado das nossas igrejas, a juventude é um apesar de. E me parece que o poder público, o mercado, a sociedade, em modo geral, já entendeu que juventude não é defeito, né? Então, eu dou essa palavra finalizando aí essa questão. Com a minha igreja local, nunca dou muito bem com todos, acredito muito no princípio da honra, de honrá-los, de tudo mais, mas já tive experiências desgastantes como essas que narrei, muito mais no nosso ambiente do que no ambiente secular. Fica um alerta para líderes, para pastores, de valorizar. Você recebe um jovem no púlpito, não é apesar de jovem, não é uma doença. Muito bom. Infelizmente, ou por força do vício, né, o nosso meio ainda tem um pouco disso, né? Eu lembro de uma vez, mas não foi nem por maldade, né? Eu fui apresentado pessoalmente a um colunista do Jornal Batista, ele já é um senhor, né? E quando ele me viu, isso numa assembleia da CBB, ele ficou surpreso, né? Eu, na época, eu tinha, em 2020, acho que eu tinha uns 23, 24 anos, né? Ele falou, eu achei que você tivesse 40 anos, né? Porque esse cargo aqui no Jornal Batista sempre foi ocupado por pessoas, né, mais velhas, né? E o pastor Sócrates sempre brinca muito, né? Quando vai me apresentar a alguém, ele fala, imagina se o pastor Reis Pereira fosse vivo ainda hoje e visse um menino, né? Cuidando do Jornal Batista, né? Ele que ficou mais de 20 anos, se eu não me engano, à frente do jornal como diretor, né? Então ainda tem um pouco disso, né? Mas também tem pessoas que ficam felizes em ver a nova geração, inclusive, né, você, pastor Michel, também, lá na diretoria da CBB. E falando já nessa questão de liderança, né, já quero emendar uma outra pergunta aqui, que eu ouvi na última reunião do Conselho uma fala muito interessante do nosso presidente, pastor Ilquias Paim, dizendo o seguinte, nós estamos em 2023, né, com ideias de liderança do século XX, trabalhando em organizações do século XIX. Foi algo assim, mais ou menos, que ele disse, né? Tendo em vista aí que a Convenção Batista Brasileira foi fundada em 1907, mas as pessoas que fundaram ela, obviamente, nasceram nos anos 1800, né? Falando dessa diferença, né, de tempos e de modelos de gestão. Então, quais são as diferenças, né, entre o modelo da liderança jovem hoje, em 2023, para a liderança que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né, em nossas igrejas e em nossas organizações? A principal diferença que eu entendo salutar, evidenciar, é que a liderança hoje, a liderança moderna, a liderança jovem, ela é muito mais relacional do que institucional. E eu tenho o maior apreço pelas instituições, eu tenho respeito pelas instituições, eu entendo as instituições como bênção para o reino de Deus, eu faço parte das instituições, eu engajo a minha vida, o meu tempo, a minha agenda pelas instituições, mas as instituições precisam aprender o caminho da liderança relacional, da liderança com o povo, do pensamento estratégico, né? Durante muitos anos, a ideia de liderança era a administração de consequências. Então, a gente se reúne para fazer um catálogo dos problemas e apagar os incêndios. Hoje, nós entendemos que a liderança ela precisa ser estratégica, preventiva, celebrativa, relacional, né? Para mim, uma das grandes bênçãos de todos os anos estarmos reunidos como convencionais, para mim, uma das grandes bênçãos é rever as pessoas, é estabelecer relacionamento. Por isso, a tendência da atual diretoria, o irmão citou aí o nosso presidente, pastor Ilquias, a quem eu tributo aqui o meu respeito e um abraço, se estiver aí nos acompanhando,
A nossa ideia é de que tenham cada vez mais momentos inspirativos e celebrativos. Porque, para mim, a grande tendência de uma liderança moderna é o relacionamento, as manifestações de responsabilidade, não simplesmente pelo poder da caneta ou pela força do cargo, mas pelos relacionamentos estabelecidos. Então, aqui na minha igreja, eu até dizia isso para um amigo hoje, para mim, uma das coisas que eu mais me esforço em ser exitoso, bem-sucedido, é na área relacional da minha vida. Porque liderança é relacionamento. Liderança por imposição é chefia, não é liderança. Né? Aquela clássica divisão de chefe e líder. Né? Liderança é relacionamento. Perfeito, muito bom. E falando ainda em relacionamento, né, em gestão também, você, como falou, é formado em Direito, né, hoje não exerce. Eu, por exemplo, aqui sou formado em jornalismo, exerço, né, mas dentro desse contexto cristão, confessional, né, digamos assim. E muitas pessoas, como você falou anteriormente, têm o desejo, né, de dar prioridade aos dois, né, ao ministério e a carreira. Então, qual é a dica que você dá para quem quer trabalhar dessa maneira, unindo o ministério e... Feito. Busque direção e discernimento no Senhor. Deus está todos os dias disposto a falar com a gente. Muitas vezes a gente não para ouvir a Deus. O meu testemunho pessoal eu não teria problema algum de advogar e pastorear. Nenhum. Não tenho nenhum dilema ético, não tenho nenhum dilema de nenhuma ordem, tá? É porque Deus falou claramente para mim que me queria integralmente no ministério. Então, para mim, dentro dessa sua pergunta, o mais importante para nós é aprender a discernir a voz de Deus. Às vezes Deus quer você um pastor e um jornalista ao mesmo tempo. Às vezes Deus quer só um pastor, às vezes Deus quer só um jornalista. É discernir a vontade de Deus. Se a gente investe o nosso tempo entendendo a vontade de Deus para nós, a gente deixa de errar tanto, de tropeçar tanto, de fazer tanta coisa. Quantas pessoas já começaram inúmeras faculdades e não terminaram? Esse um monte. Que já fez 3 períodos dessa, 4 períodos daquela, 2 períodos daquela outra. É porque a vida vai passando a toque de caixa e nós vamos perdendo a condição de entender, de discernir a voz do nosso Salvador. Então, a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus. E discernindo a voz de Deus, você não tem a menor dúvida que Ele vai orientar. Olha, eu quero usar você assim. E eu quero usar você desse jeito. Ou eu quero usar você daquele jeito. Do jeito que for. Discernir a voz de Deus. Perfeito. E você não acaba não perdendo tempo, né? Pelo contrário, você ganha tempo, né? E não vive frustrado, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas frustradas, né? Por talvez não, como você falou, 3, 4 faculdades, não terminou nenhuma, quando Deus já há muito tempo está mostrando o que a pessoa deve fazer, mas por teimosia quer ir por um outro caminho, né? Exatamente. Muito bom. E eu tenho a última pergunta aqui, né? Você já falou da questão que a sua igreja aí separou um tempo de oração pelas novas gerações, né? E entendo que isso é um investimento, com certeza. Acho que o primeiro investimento na nova geração é colocar diante do Senhor, orar, né, para que seja uma geração saudável. Mas, além disso, como que as igrejas podem investir? O que as igrejas devem fazer para ter uma nova geração saudável? Ok. De forma bem prática. Primeiro, deem espaço às novas gerações. Notabilizem as novas gerações. Chamem jovens para orar, para pregar, para ir lá na frente, para dar um recado. Notabilize. Segundo, na medida das condições da igreja, façam espaços com a cara dos jovens. Estou dizendo para a gente transformar o templo principal na igreja do tempo moderno. Não. Cada igreja tem a sua peculiaridade. Mas, na medida das condições de cada igreja, faça um espaço das novas gerações.
um espaço que seja dos jovens, que ele possa acessar não somente no dia do culto, mas todos os dias, marcar uma conversa, marcar uma pizza, que haja um espaço de responsabilidade da juventude. Terceiro, coloquem os jovens nas mesas que decidem o futuro da igreja. Porque às vezes a gente quer investir muito na nova geração, mas não ouve as demandas dos jovens. E às vezes a gente tenta investir numa área que não é o grande pleito deles. Percebe? Sim. Então, eu dou essas 3 dicas práticas aí para os nossos ouvintes. Perfeito, muito bom. Pastor Rafael, já quero te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui no Batistas em Pauta. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, né, e ouvir, né, e aprender tantas coisas aí sobre liderança com juventude, o pastoreio com juventude. Tenho certeza que quem ouviu e vai ouvir depois, né, porque esse conteúdo aqui vai ficar aí para a posteridade, vai ser muito abençoado. Então, já quero te agradecer e deixar o espaço aberto também, caso queira compartilhar algo mais com os nossos ouvintes. Ok, a minha palavra final é de gratidão ao Batistas em Pauta, na pessoa do pastor Sócrates, o nosso executivo, e também na sua pessoa, nosso jornalista, meu querido amigo e irmão Estevão Júlio. Minha segunda palavra é de gratidão à Rede 316, essa emissora que tanto tem abençoado a causa batista no Brasil. Quero agradecer. Em terceiro lugar, sobretudo, agradecer aos nossos ouvintes, que são a razão pela qual nós estamos aqui batendo esse papo. Agradecer pela audiência. Os pastores conectados deixam um abraço às igrejas. As ovelhas conectadas transmitam os nossos votos de respeito a cada pastor. Quero lembrar da nossa Assembleia em Foz, povo batista brasileiro, estará em janeiro em Foz do Iguaçu, num tempo muito precioso, e eu espero ver todo mundo lá, em nome de Jesus. 24 horas, compartilhando amor.